O Código de Ética do IBGE foi criado para orientar a conduta dos servidores da instituição, garantindo que cada ação realizada durante o trabalho e até mesmo fora dele contribua para fortalecer a credibilidade do Instituto e para assegurar a prestação de um serviço público íntegro e responsável. O documento reúne princípios, deveres e vedações que ajudam o servidor a distinguir não apenas o que é legal ou ilegal, mas principalmente o que é moral, justo e honesto dentro da função pública. A ética no IBGE é ainda mais essencial porque o trabalho da instituição está diretamente ligado à produção de informações que servem de base para políticas públicas, pesquisas, investimentos e decisões governamentais em todo o país. Assim, a confiabilidade desses dados depende não apenas da competência técnica, mas da postura ética dos profissionais envolvidos. O Código começa estabelecendo princípios fundamentais que devem orientar o comportamento do servidor. Entre eles estão a dignidade, o decoro, o zelo, a consciência moral e o compromisso com a eficiência. Esses princípios formam a base da conduta ética, lembrando o servidor de que sua atuação deve sempre buscar o bem comum, respeitando o interesse público acima de interesses pessoais. Um aspecto importante do Código é a compreensão de que a vida privada do servidor também pode influenciar a imagem do IBGE. Isso significa que a postura ética não termina quando o expediente acaba. Condutas inadequadas fora do ambiente de trabalho podem comprometer a confiança da população na instituição, por isso é esperado que o servidor mantenha coerência e responsabilidade em todas as esferas da sua vida. Entre os deveres do servidor estão a dedicação ao trabalho, o compromisso com a qualidade das informações produzidas e a busca pela eficiência no desempenho das atividades. O servidor deve agir com cortesia, paciência e respeito no atendimento ao público, demonstrando acolhimento e atenção aos cidadãos. Além disso, é seu dever divulgar e estimular o cumprimento do próprio Código de Ética entre seus colegas, contribuindo para a construção de um ambiente institucional saudável e ético. O Código também lembra que o servidor deve zelar pelo patrimônio público. Isso inclui tanto bens materiais quanto informações sigilosas ou estratégicas. O uso indevido de informações obtidas no trabalho, especialmente aquelas que ainda não foram divulgadas oficialmente, representa violação ética grave. Da mesma forma, a utilização de recursos, materiais ou tempo de trabalho em benefício próprio ou de terceiros é proibida. As vedações estabelecidas pelo Código deixam claro o que o servidor não pode fazer. É proibido utilizar o cargo para obter vantagens pessoais, favorecer familiares ou amigos, ou prejudicar alguém por interesse particular. Também é proibido manipular dados, distorcer informações, omitir fatos relevantes ou comprometer a integridade das pesquisas e levantamentos realizados pelo IBGE. O servidor deve sempre atuar com imparcialidade, honestidade e transparência. Outro ponto fundamental é a proibição de atitudes que comprometam o clima organizacional. O servidor não pode difamar colegas, criar conflitos desnecessários, espalhar boatos ou agir de forma desrespeitosa. A convivência harmoniosa é vista como parte da ética institucional, porque afeta diretamente a produtividade e o ambiente de trabalho. Para assegurar que o Código seja respeitado, o IBGE conta com uma comissão de ética interna. Essa comissão tem a função de orientar, aconselhar e, quando necessário, apurar condutas que possam violar o Código. Ela pode agir mediante denúncia ou por iniciativa própria, avaliando comportamentos e identificando infrações éticas. Caso seja constatada alguma violação, a comissão pode aplicar penalidades, sendo a censura ética a mais comum. O servidor tem direito à ampla defesa e ao contraditório durante o processo. A Comissão de Ética também participa de avaliações de desempenho, promoções e processos internos, influenciando a progressão na carreira. Isso reforça a ideia de que a conduta ética não é apenas um dever moral, mas também um critério objetivo de mérito dentro da instituição. O Código de Ética do IBGE, portanto, não é apenas um documento normativo. Ele representa um compromisso institucional com a integridade, a transparência e a responsabilidade social.
Seguir esse código significa fortalecer a confiança da sociedade, garantir a qualidade dos dados produzidos e contribuir para o bom funcionamento da administração pública. Mais do que seguir regras, trata-se de cultivar uma postura ética, consciente e comprometida com o interesse coletivo. Esse comportamento ético deve ser incorporado no dia a dia, nas pequenas e grandes decisões, nas interações com colegas, na relação com os cidadãos e no cuidado com o patrimônio público. Ao agir com integridade, o servidor reafirma a importância do IBGE como uma instituição que serve ao Brasil com seriedade e confiabilidade. A Lei nº 8.112, de 1990, é o principal diploma legal que rege a vida funcional dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Ela organiza direitos, deveres, responsabilidades e regras disciplinares e garante que a administração pública funcione com coerência, justiça e eficiência. Ao estudar essa lei, principalmente os artigos selecionados, é possível compreender de maneira clara como o servidor deve agir, o que é proibido, quais são as consequências das condutas inadequadas e como funciona o processo disciplinar dentro do serviço público. A partir do artigo 116, a lei apresenta os deveres essenciais do servidor. Esses deveres mostram como o servidor deve se comportar no exercício da função e também refletem o compromisso ético esperado no serviço público. Os primeiros deveres vão desde exercer as atribuições com zelo, dedicação e eficiência, até ser leal às instituições, observando sempre os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e do interesse coletivo. Entre esses deveres, aparecem também a obrigação de manter conduta compatível com a moralidade administrativa e de tratar as pessoas com urbanidade, respeito e boa-fé. Também aparece a exigência de cumprir ordens superiores, desde que sejam legais, além da responsabilidade de apresentar informações, documentos ou dados quando solicitados pela própria administração pública. O inciso V do artigo 116 aprofunda essa relação com a administração ao determinar que o servidor deve atender com presteza ao público, aos colegas e aos superiores. A lei deixa claro que servir bem ao cidadão é uma obrigação central, e esse atendimento inclui prestar informações claras, entregar certidões e cumprir determinações com agilidade. As alíneas A e C reforçam isso ao exigir que o servidor forneça certidões solicitadas para a defesa de direitos do cidadão e execute serviços com rapidez, evitando atrasos ou omissões. Os demais incisos desse artigo continuam mostrando que o servidor deve zelar pelo patrimônio público, economizar materiais, conservar bens, cumprir sua jornada de trabalho, manter sigilo sempre que necessário, colaborar com a administração e participar de treinamentos e capacitações. O parágrafo único complementa dizendo que a necessidade de sigilo não impede que o servidor forneça informações de interesse coletivo ou geral, desde que autorizadas ou provistas em lei. Enquanto o artigo 116 estabelece deveres, o artigo 117 apresenta as proibições. Essas vedações são fundamentais porque deixam claro tudo aquilo que o servidor não pode fazer no exercício da função. Entre as proibições encontram-se ausentar-se do serviço sem autorização, manter participação em empresas privadas de forma incompatível com o cargo, valer-se do cargo para obter vantagens pessoais, ser conivente com irregularidades, atuar com abuso de poder e apresentar-se intoxicado no serviço. Há ainda proibições relacionadas ao uso indevido de recursos e informações públicas, como revelar dados sigilosos, usar bens públicos em benefício próprio, retardar ou deixar de praticar ato funcional por interesse pessoal e promover manifestações contra a administração durante o serviço. Os incisos finais tratam de condutas como assédio moral, assédio sexual, práticas discriminatórias, promoção de perseguições e quaisquer atitudes que prejudiquem o ambiente de trabalho. Os artigos 118 a 126 tratam das responsabilidades do servidor e das espécies de penalidades aplicáveis. A lei explica que o servidor pode responder civil, penal e administrativamente por seus atos,
e que essas responsabilidades podem coexistir, dependendo da gravidade e das consequências da infração. A lei prevê penalidades como advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Esse conjunto de sanções reforça o compromisso da administração com a legalidade e a correção de condutas. No artigo 117, são apresentadas 3 penalidades estruturais: a advertência, suspensão e demissão. A advertência é aplicada para infrações mais leves, a suspensão para condutas mais graves e a demissão reservada aos atos que rompem a confiança entre o servidor e a administração pública. O artigo 132 descreve em detalhes as infrações punidas com demissão. Entre elas estão improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, desídia no serviço, insubordinação grave, ofensa física, abandono de cargo, acumulação ilegal e outras condutas de extrema gravidade. A lista também inclui violação ao sigilo funcional, corrupção, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e ações que comprometam o funcionamento da administração. Do artigo 136 ao 121, temos regras relacionadas ao processo disciplinar. Esses artigos explicam como funciona a sindicância, o processo administrativo disciplinar, o prazo para conclusão, as etapas de defesa, julgamento e aplicação das penalidades. A lei garante que o servidor terá direito ao contraditório, à ampla defesa, ao acompanhamento de advogado e à apresentação de provas. Também é explicado como funcionam os prazos para a conclusão dos processos e o rito da comissão que avalia o caso. O artigo 142 reforça que as ações disciplinares possuem prazo prescricional, ou seja, um limite de tempo para que a administração possa aplicar penalidades. O prazo varia conforme a gravidade da infração: 5 anos para penalidades mais severas, como a demissão, 2 anos para a suspensão e 180 dias para a advertência. Os parágrafos do artigo mostram como esses prazos começam a ser contados, quando são interrompidos e qual o efeito da instauração de sindicância ou processo disciplinar. De maneira geral, todos esses dispositivos da Lei 8.112 de 1990 compõem o eixo central da ética, disciplina, responsabilidade e compromisso do servidor com o interesse público. Eles mostram que a administração pública funciona com base na confiança e que essa confiança precisa ser protegida por regras claras. Quando o servidor cumpre seus deveres, evita as proibições e age com responsabilidade, ele fortalece não apenas a sua carreira, mas toda a estrutura do Estado que depende da sua atuação. Estudar esses artigos é essencial para qualquer pessoa que queira ingressar no serviço público ou compreender sua lógica interna. Eles revelam que a função pública exige dedicação, postura ética e disciplina, e que cada servidor representa diretamente a imagem e o funcionamento da administração pública perante a sociedade.